Agora fica de olho. No dia 10 de dezembro, a gente comemorou 75 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa declaração é um documento base que contém 30 artigos que garantem direitos simplesmente porque existimos como seres humanos. No Brasil, mesmo estando assegurados na Constituição ou em legislações específicas, segundo dados extraídos do IBGE de 2017 e 2018, 64,9% da nossa população não tem pelo menos um dos direitos garantidos. Muita gente, hein? Mais da metade. Mas afinal, o que são os direitos humanos? Quais são os direitos básicos que nós temos? Como fazer para que eles sejam garantidos? Para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto e responder às questões, a gente recebe o advogado especialista em políticas públicas dos direitos humanos, Ariel de Castro. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa, viu? Boa tarde, Abi. Boa tarde, Léo. É um prazer participar aqui do programa da TV Aparecida. Muito obrigada. Doutor. Obrigado, viu? Doutor, antes da gente começar perguntando o que são os direitos humanos, a gente fez um Povo Fala. Boa. E foi perguntar nas ruas se as pessoas sabem o que são os direitos. Vamos assistir juntos? Então vamos lá. Você aí de casa, sabe o que são direitos humanos e quais são eles? Eu vim até o Santuário Nacional para a gente ver se o pessoal sabe por aqui. Dona Miriam, a senhora sabe quais são os direitos humanos? Sim. Primeiro, mais importante para mim, é o direito de pensamento, né? A liberdade de expressão e também o direito de ir e ver. Jennifer e Júlio, a gente quer saber, vocês sabem o que são os direitos humanos e quais são eles? De cabeça agora? Direitos humanos? Saneamento básico? Alimentação? Algo do tipo? Sim. Direitos humanos? Agora. Agora não sai da cabeça, mas eu sei o que é. Dona Maru, a senhora sabe o que são os direitos humanos e quais são eles? Olha, há muitos direitos humanos. O principal eu acho que é o direito à vida, né? Então, a vida é sagrada, é uma coisa de direito natural e não está na pauta discutir sobre a vida, embora esteja por aí, né? Então, é um direito. Outro direito também é o direito à família, né? Então, a família bem constituída. Outro direito, por exemplo, é a educação dos filhos. Outro direito importante é o direito à propriedade privada. Então, o direito de a pessoa ter, primeiro seu trabalho, seu salário e sua casa, sua propriedade. Isso é um direito que todo mundo tem, né? Embora às vezes não tenha, infelizmente, né? Bom, esses são os direitos principais que agora me passam pela cabeça, né? Que incrível, ótimo, hein? muito bom. Que incrível. E como as pessoas se pedem um pouco, né? E outras pessoas que são bem claros isso para ela. É sempre assim, doutora? A gente sabe o que é um direito humano, na maioria das pessoas? As pessoas, em geral, têm consciência do que são os seus direitos ali no dia a dia, na sua vida familiar, na sua vida privada, no seu trabalho, no consumo, em vários momentos da nossa vida, a gente se dá com direitos, né? Nós estamos de frente com os direitos, a gente não vive sem direitos. E os direitos humanos são aqueles inerentes a qualquer pessoa humana, tem desde o direito à vida, mas não basta estar vivo, estar respirando, você precisa ter uma vida digna, você tem que ter o direito ao respeito, você tem que ter direito à liberdade, tem que ter a igualdade, todos são iguais perante a lei, não pode ter racismo, nenhuma forma de discriminação. E temos também direitos sociais, direitos políticos, direitos trabalhistas, uma série de direitos. Sem direitos, e também os direitos geram deveres, porque quem tem direitos tem deveres. Nós não temos vida em sociedade. Nós voltaríamos para a época da barbaridade, dos bárbaros, né? Olho por olho, dente por dente, com vingança. E os direitos humanos, então, eles surgem principalmente após o Holocausto dos judeus pela Alemanha nazista, na época de Hitler, e após a Segunda Guerra Mundial. Exatamente para que esses episódios não se verifiquem novamente. Mas, infelizmente, nós não temos tanto a comemorar, ainda mais no momento atual, com o que nós temos hoje na faixa de Gaza, né, o que nós tivemos de atrocidades
dos terroristas em Israel e agora a guerra na faixa de Gaza também, que tem gerado mortes de palestinos, e como tivemos mortes de israelenses, de judeus. E também o que acontece na Ucrânia, em várias partes do mundo, né? Vários conflitos armados. Nós vimos também a questão da Síria, os afegãos que têm vindo para o Brasil se refugiando daquela situação também gravíssima. Mas, por outro lado, nós temos que a maioria dos países do mundo reconheceram as regras da Declaração Universal de Direitos Humanos de 48. E, por exemplo, o Brasil é um dos países que mais teve violações na sua história. Então, a experiência de direitos humanos no Brasil é razoavelmente recente. Ela veio principalmente após a Constituição de 88, no artigo 5º, que nós temos os principais direitos fundamentais. Mas o Brasil tem toda uma história exatamente de violações de direitos humanos, principalmente na colonização portuguesa, com o extermínio dos indígenas e depois também com a escravidão dos negros, dos africanos que vieram para o Brasil contra a vontade deles para serem escravizados, e muitos também foram exterminados. E até hoje nós temos o racismo aí muito presente na sociedade brasileira, entre outras discriminações. E também tivemos um longo período de ditadura militar e que os direitos também não eram garantidos. E quem era contra, quem questionava, né, porque a liberdade de expressão também é um direito fundamental, a liberdade de associação também. Quem questionava era perseguido, era torturado e muitas pessoas foram mortas. E foi naquele momento que, inclusive, a Igreja Católica, principalmente através de Dom Paulo Evaristo Arnes, é que se movimentou diante aí contra a ditadura, contra as torturas, contra as perseguições. Então é fundamental nós reconhecermos também o papel que a Igreja tem na defesa dos direitos humanos. Dom Paulo Evaristo Arnes sempre foi um símbolo da luta por direitos humanos no Brasil, como Dom Helder Câmara, como vários religiosos importantes nessa área. Quando a gente fala de direito, né, e você falou muito bem, né, das guerras, a gente está falando de direitos humanos, é universal, né, doutor? Então é global isso, não é algo só de alguns lugares, países, enfim. E o que eu acho também, que às vezes as pessoas confundem, é que elas acham que o direito humano é como se fosse uma pessoa, né? Sim. Então, quando eu vou cobrar algo, né, as pessoas falam assim, não, mas como que pode ser fulano tem esse tratamento e ciclano não tem esse tratamento? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Sim, exato. Nós temos aí muita estigmatização, muita dificuldade das pessoas considerarem realmente o que são os direitos humanos. E até lembrando que o maior defensor dos direitos humanos da história da humanidade foi Jesus Cristo. Ele que estendeu a mão para os pobres, inclusive perdoou os que cometiam crimes, né? Os ladrões, que inclusive foram junto com ele para a cruz. Então, ele mostrou exatamente o que são direitos humanos, porque ele estava ali do lado dos mais vulneráveis da sociedade. Então, quando nós falamos de direitos humanos, nós não podemos personificar em alguém ou em uma instituição. Na verdade, né? todos nós, Esse é o problema um lado também. Né? Então, parece que jogam para um lado. Sim. Ah, você é defensor dos direitos Sim. humanos, ou você é um comunista. Enfim, sim. sempre se separa essas coisas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a né? ver uma coisa com a outra. Essa questão de que quem defende direitos humanos é comunista, que às vezes é colocado, na verdade, os direitos humanos surgiram quando a burguesia foi contra os poderes dos reis, lá na Inglaterra, na Revolução chamada de Revolução Industrial, Revolução Burguesa, e depois na França. Então, diante do poder absoluto dos reis, que decidiam sobre a vida e a morte das pessoas, que tiravam o patrimônio das pessoas e traziam para eles próprios, foi que os comerciantes, os empresários que surgiam na época defenderam a necessidade, direito à propriedade, à liberdade, à igualdade, à vida, o respeito, à participação política. E depois que vieram os direitos sociais, que daí foram os trabalhadores também reivindicando que eles teriam que ter direitos para que não fossem explorados ou escravizados também pelos
patrões. Então, é necessário nós compreendermos tudo isso na história da humanidade. E quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando também de saúde. Aham. Se nós temos no Brasil um sistema único de saúde, isso é resultado de uma luta por direitos humanos para que estivesse na Constituição que a saúde é um dever do Estado. E o Brasil está melhor até do que países que são considerados extremamente desenvolvidos. Nos Estados Unidos, muita gente, quando não tem um plano de saúde particular, fica amíngua, fica sem atendimento. Ou então, quando vai sair do hospital, tem uma conta enorme para pagar que a família inteira não vai pagar até o fim da vida. Então, o patrimônio, a casa, vai ser penhorado para o Estado para pagar a dívida de saúde. E o Brasil cobra, tem um doutor? sistema. Quando esse direito é violado, de quem a gente pode cobrar? Sim, nós temos hoje vários meios de cobrança, de fiscalização. O Ministério Público, as promotorias, são os órgãos mais importantes aí nessa tarefa de defender os direitos humanos. As defensorias públicas também fazem esse papel. Hoje, toda a comissão, nós temos nas Assembleias Legislativas e nas câmaras de vereadores as comissões de direitos humanos. No caso de crianças e adolescentes, quando são violados os direitos humanos delas, são os conselhos tutelares, são as promotorias, são as varas da infância e juventude que vão atuar. Então, nós temos vários meios aí, conselhos de direitos humanos, conselhos do idoso, da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente. Então, nós temos toda uma institucionalidade na área de direitos humanos para que as pessoas procurem. Então, como eu dizia também, além da saúde, nós temos a educação, que é um direito humano, nós temos o direito à assistência social para aqueles que são mais vulneráveis. É claro que quando a gente fala em direitos humanos, a gente muitas vezes parece que é algo utópico, né? Sim. Porque você fala direito à vida digna. E a maioria das pessoas no Brasil vive na miséria, na pobreza. 30% lutando no dia a dia para sobreviver. Sim. 30% das pessoas no Brasil estão abaixo da linha de pobreza. 60% das crianças e adolescentes vivem na miséria. 33 milhões de pessoas não têm nem o direito à alimentação, estão passando fome no Brasil. E no mundo todo também. Então, imagina falar em direito à vida lá na faixa de Gaza, na Ucrânia, que as pessoas estão morrendo, crianças, mulheres, pessoas com deficiência, idosos. Os mais vulneráveis são as maiores vítimas das violações. E é com relação a eles que nós temos que ter uma prioridade do Estado, da sociedade, das igrejas, de todos. E é interessante isso que você falou, doutor, da sociedade, porque a gente vê essa situação. A gente está vendo que existe a pobreza, que existe a fome, e a sociedade pode ajudar nessa cobrança, né, doutor? Sim, nós temos vários meios, né, da sociedade participar. Projetos sociais das próprias igrejas, comissões, conselhos de direitos humanos, votando em eleições como dos conselhos tutelares que nós tivemos recentemente, que as pessoas, além de votar, têm que participar, têm que fiscalizar, verificar se eles estão atuando adequadamente. Denunciar no Disque 100, que é o chamado Disque Direitos Humanos, qualquer pessoa pode denunciar violações. Nós não podemos compactuar com as violações. Não que nós queremos um denuncismo, porque um direito humano também é a presunção de inocência, o devido processo legal. Por que não pode ter linchamento? Porque muitas vezes a pessoa que a gente acha que é um suspeito pode não ser o autor de determinado crime. Então não adianta, como aconteceu um tempo atrás no Guarujá, e muitas vezes acontece. As pessoas acham que uma pessoa cometeu um crime e vai lá e espanca ou mata a pessoa na praça pública. Mas depois se descobre que não era. Então, nós precisamos que quem faça a justiça são os órgãos do Estado, os agentes públicos da polícia, o sistema judiciário. A presunção de inocência, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são direitos humanos também fundamentais que vêm da Declaração Universal de 48, que estão na Constituição brasileira. Então é importante nós sempre esclarecermos essas questões para a sociedade. E claro que existe a estigmatização, os direitos humanos só defende o bandido. Na verdade, o principal papel dos direitos humanos é evitar que tenhamos bandidos, é evitar que tenhamos pessoas em situação de rua, evitar que tenhamos crianças abandonadas nas ruas.
Nós queremos que eles tenham acesso ao direito à vida digna, à educação, à saúde, à assistência social, para que essas pessoas não fiquem em situação de risco e também não se tornem uma ameaça e um perigo para a sociedade cometendo crimes. Doutor, eu só queria que você falasse um pouquinho para a gente, muito rápido, assim, do artigo 5º, da importância do artigo 5º na Constituição Federal, assim, para a gente. Sim, o artigo 5º é o principal. Na verdade, todos os direitos que estão na Declaração Universal, eles estão lá no artigo 5º. E o próprio artigo 5º, ele diz que aquele rol de direitos, aqueles direitos que estão lá expressos na Constituição, eles também, fazem parte deles também aqueles tratados e convenções internacionais que o Brasil assinou junto à Organização dos Estados Americanos e junto à Organização das Nações Unidas. Então, é um rol muito amplo, né? Nós temos uma gama muito grande de direitos humanos fundamentais. Nos últimos anos, além daqueles direitos que são mais individuais, igualdade, liberdade, inclusive de expressão, direito ao voto, a mulher foi alijada por muitos anos no Brasil do direito ao voto. Uma das primeiras declarações de direitos humanos que nós tivemos no passado, antes da Declaração Universal, chamava Declaração dos Direitos do Homem. Olha só. Porque só o homem tinha direitos e a mulher não tinha direitos. Só a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 48, é que veio a dar também, a garantir direitos para a mulher também como pessoa humana. Então, antes pessoa humana era só o homem. Então, a gente vê uma história toda de muitas violações. E o artigo 5º, então, da nossa Constituição, é aquele que é o mais importante, aquele que foi reivindicado, por isso que a Constituição chama Constituição Cidadã, porque é a Constituição que garantiu todos os direitos humanos que estavam sendo tratados no âmbito internacional, na Organização das Nações Unidas, estivessem na nossa Constituição. Doutor, o senhor é excelente. Muito bom. Eu Nossa, que ficaria- aula, cara. Tô aqui, eu fico encantado, eu tô sabia? também. Eu fico assim, ó. Eu fico, ai, meu Eu Deus, falo, eu queria que ficar coisa conversando ótima. com o doutor a tarde Obrigado. inteira. Que Muito demais, muito obrigada. Obrigado, eu bom. que agradeço o espaço. E é sempre bom ter esses espaços, porque nem sempre a população sabe o que de fato são os direitos humanos e acabam tendo uma visão equivocada, estereotipada desse assunto. Doutor, muito obrigada. Volte Obrigado, sempre, eu por que favor, agradeço. viu, Por doutor? favor. Muito Por bom. favor. Que aula, que aula. Você de casa aproveita para seguir o doutor no Instagram, fala que gostou dele, para ele voltar aqui para conversar com a gente, @ArielDeCastroAlves, e tem o e-mail arieldeCastroAlves@uol.com.br. Muito obrigada, Obrigado, eu doutor. que Um ótimo agradeço. final de semana, viu? Igualmente para Perfeito. vocês e para todos Obrigada. os telespectadores. Para todos nós. Obrigada, doutor.